Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Está começando aqui na Uni FM 107.9, o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje faremos um esquenta aí sobre os filmes que estão sendo mais comentados e que poderão estar na temporada de premiações 2026. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, na técnica, José Carlos Quartieiro, o Zezinho. Este programa é dedicado à memória do meu pai, Mário de Souza Ferreira, que deixou em seus 92 anos um exemplo de vida e ótimas memórias. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. E em sua homenagem, abrimos o programa de hoje com a música de Teixeirinha, Coração de Luto, que está na trilha sonora do filme Coração de Luto, de 1967, dirigido por Eduardo Llorente. Esse é o filme mais vendido no sul do Brasil e é também o filme de maior sucesso de Teixeirinha. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni FM. Agora em Santa Maria, 2 horas e 7 minutos, 27 graus, parcialmente ensolarado, sensação térmica, calor. Cidade quente, ainda mais no o verão se aproximando, né? Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 24 de novembro. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. Em 1908, nascia Libertad Lamarque, grande estrela do cinema latino-americano. Nascida na Argentina, brilhou desde cedo nos palcos e rapidamente conquistou as telas com sua voz e sua presença marcante. Tornou-se um dos grandes nomes da era de ouro do cinema falado em espanhol, participando de dezenas de filmes. Destacamos aqui Tango, de 1933, e Gran Cassino, de 1947. Mais tarde, fez carreira no México, destacando-se inclusive na novela A Usurpadora, uma novela famosa aqui no Brasil. Nascia em 1913 Geraldine Fitzgerald. Nascida na Irlanda, conquistou Hollywood com a força e sensibilidade de sua atuação em O Morro dos Ventos Ruivantes, de 1939, papel que lhe rendeu indicação ao Oscar de atriz coadjuvante. Também atuou em grandes filmes como O Homem de Prego, de Sidney Lumet, e Raquel, de Paul Newman. Falecimentos: falecia nessa data, em 1991, aos 45 anos, Freddie Mercury. Embora tenha se tornado mundialmente conhecido como vocalista do Queen, Freddie ultrapassou as fronteiras da música e transformou-se em um personagem inesquecível da cultura pop. Suas performances grandiosas no palco, sua estética ousada e também a sua teatralidade influenciaram diversas produções em videoclipes e também incentivou a criação de cinebiografias, em especial a de 2018, Bohemian Rhapsody, que apresentou aí parte de sua vida e também, né, a sua obra para uma nova geração. Teve grande repercussão, dando inclusive ao intérprete de Freddie Mercury no filme, Rami Malek, o Oscar de melhor ator. No campo da composição, várias de suas músicas também estiveram em filmes, como a própria Bohemian Rhapsody em Quanto Mais Idiota Melhor, além, claro, de também ter colaborado, junto com sua banda Queen, na feitura da trilha do filme Flash Gordon. Aniversariantes do dia:
Aniversário de 95 anos do figurinista francês radicado nos Estados Unidos, Albert Wolski. Com mais de 80 créditos de figurinismo no cinema, ele tem uma carreira muito ativa ainda hoje e venceu o Oscar 2 vezes. A primeira pelo filme O Show Deve Continuar, de Bob Fosse, e o segundo Oscar por Bugsy, de Barry Levinson. Mais recentemente, ele fez o figurino de filmes como Birdman ou A Inesperada Virtude da Ignorância, de Alejandro González Iñárritu, e também de Amsterdã, de 2022, de David O. Russell. 71 anos do diretor bósnio Emir Kusturica. Nascido em Sarajevo, ainda na época da Iugoslávia, sua obra é marcada por filmes que expressam a relevância da vida, a política, a musicalidade e muito também do realismo mágico. Destacamos as obras Você se lembra de Dolly Bell, Underground, Mentiras de Guerra e A Vida é um Milagre. 66 anos da cineasta brasileira Ana Luísa Azevedo. Nascida em Porto Alegre, ela é uma das figuras centrais da Casa de Cinema de Porto Alegre, dirigindo curtas, longas e especiais para a televisão, e é também uma das colaboradoras habituais nas obras de Jorge Furtado, com quem dirigiu inclusive o curta-metragem Barbosa, de 1988. Destacamos também o seu longa-metragem Antes que o Mundo Acabe, de 2008. 38 anos da atriz norueguesa Renate Reinsve. Ela ganhou destaque internacional com sua performance no filme A Pior Pessoa do Mundo, de Joachim Trier, e conquistou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. Ela também está no mais recente filme desse diretor, Sentimental Value, Valor Sentimental, e está cotada aí na temporada de premiações 2026. Há 80 anos, em 1945, no Cine Imperial e no Cine Independência, nós tínhamos uma sessão de flashback, um retorno de um filme famoso. O caso era O Grande Motim, de Frank Lloyd, que tinha Clark Gable e Charles Lawton no elenco. O filme, que foi lançado em 1935, voltava em cartaz em Santa Maria e destacava essa grande produção da Metro, que conquistou o Oscar na edição de 1936, o Oscar de melhor filme. Chegou a hora agora do quadro Clássicos do Cinema com Alexandre Labella. Clássicos do Cinema. No quadro Clássicos do Cinema de hoje, vou falar sobre 2001, A Space Odyssey, que tem o título traduzido em solo brasileiro como 2001, Uma Odisseia no Espaço. O filme mais influente do gênero de ficção científica é dirigido por Stanley Kubrick, um dos maiores cineastas de todos os tempos, e foi lançado em 1968. No filme, desde a pré-história, um misterioso monolito negro parece emitir sinais de outra civilização interferindo no planeta Terra. 4 milhões de anos depois, no século XXI, uma equipe de astronautas liderados pelos experientes David Bowman e Frank Poole é enviada a Júpiter para investigar o enigmático objeto na nave Discovery, totalmente controlada pelo computador HAL 9000. 2001, Uma Odisseia no Espaço é uma reflexão sobre a existência humana, uma obra que pensa a evolução, a tecnologia e o futuro da nossa espécie, questionando o nosso papel no universo e o sentido da própria consciência. Kubrick transforma a ficção científica em pura arte visual, construindo uma experiência que desafia a narrativa tradicional e coloca as imagens e os sons no centro do significado. A trilha sonora clássica, marcada por Richard Strauss, Johann Strauss II, Aran Khachaturian e Jorge Ligeti, é parte integrante da emoção e do ritmo do filme, e se tornou um ícone entre os temas sonoros de ficção científica. A relação entre os astronautas e o computador HAL 9000, um dos personagens mais icônicos do cinema, revela a fragilidade do ser humano diante da própria criação. HAL, com sua voz serena e sua lógica infalível, se torna o símbolo do medo da inteligência artificial
muito antes da popularização da IA no mundo real. Kubrick filma o espaço através de um silêncio inquietante e com realismo inédito para a época, utilizando efeitos visuais que revolucionaram a indústria e seguem impressionando mais de 5 décadas depois. Seu terceiro ato é um dos momentos mais discutidos do cinema. Uma viagem psicodélica, filosófica e sensorial, em que a linguagem tradicional do cinema é superada por uma experiência puramente imagética. 2001 é um clássico porque expande os limites do que o cinema pode ser. Uma obra que não entrega respostas prontas, mas abre perguntas sobre o início, o meio e o destino da humanidade. A produção teve recepções mistas à época e teve também 4 indicações ao Oscar de 1969 e venceu apenas o prêmio de melhores efeitos visuais. Mas o distanciamento histórico fez jus à relevância da obra. Em 1991, foi selecionada para a preservação da Biblioteca do Congresso Americano e é figura carimbada nas listas de melhores filmes de todos os tempos, com a posição 207 no ranking do Letterboxd, 100 no IMDb e 6 na lista da Sight and Sound. 2001, Uma Odisseia no Espaço está disponível no Streaming Max e também em mídia física. Esse foi o Clássicos do Cinema, produzido por mim, Alexandre Labella. Grande Labella, que está comigo aqui hoje. Tudo bem, Labella? Uma boa tarde. Que surpresa, né, estar aqui, né? Bom, é sempre um prazer, né, vir participar do Matinê. Hoje vamos falar aí, né, da apostas para as premiações de 2026, que, olha, tem muita coisa e, mais uma vez, tem filme brasileiro na parada, né? Coisa boa, né? A temporada tá chegando aí, muitos filmes passaram por Santa Maria já na sala de cinema, alguns estão disponíveis em streaming, né? Nosso bate-papo aqui hoje para situar as pessoas aí, né? Já que dezembro tá chegando e em dezembro começam as premiações das críticas nos Estados Unidos, né? Vários círculos de crítica de cidades nos Estados Unidos fazem a sua entrega e também vem aí os primeiros indicados nas categorias, por exemplo, para o Globo de Ouro, que já no dia 8 de dezembro vai dizer quem são os indicados, tanto nas categorias de cinema quanto de televisão. Mas também, antes de a gente começar com o nosso bate-papo, é importante situar, né, o espectador e o ouvinte aqui, porque dia 22 de novembro semana passada, né, a Academia fez aí a listagem final das animações, dos filmes internacionais e dos documentários elegíveis para o Oscar 2026. No próximo dia 16 de dezembro, a Academia vai fazer a sua shortlist, ou seja, né, vai aí trazer 10 filmes que vão estar classificados aí para ainda tentar uma vaga, né, entre os 5, né, que vão ser anunciados apenas no dia 22 de janeiro de 2026. Né? Então a Academia aí tem um calendário que ela vai situando e vai mapeando. Né? Então é legal porque a gente pode ainda conferir daí já o que está disponível em streaming, principalmente, e que também está na sala de cinema. Né? Para mencionar também, o Globo de Ouro ele vai ter a sua entrega, os indicados saem dia 8 agora, porque a entrega do Globo de Ouro é uma das primeiras aí, dentre as principais premiações, né, que ela acontece dia 11 de janeiro, ou seja, né, logo no início do ano, as primeiras semanas, nós já saberemos aí, né, quais os filmes vão começar a fazer campanha para a indicação ao Oscar a partir das premiações. Lembrando que o ano passado, o filme brasileiro Ainda Estou Aqui teve bastante apelo a partir da sua indicação, né, no Globo de Ouro, mas principalmente pela vitória da Fernanda Torres. Que alavancou, né, a campanha. Alavancou a campanha. Né? Então, quem diz que o Globo de Ouro não é importante está enganado, né? Porque ele
tem uma importância sim, principalmente para que as pessoas assistam aos filmes, né, nos Estados Unidos. E vale dizer, né, o Globo de Ouro cada vez com presença mais forte da crítica internacional, de votantes internacional, então quer dizer que o quê? Isso aumenta as chances de filmes de fora ali do eixo Estados Unidos, Reino Unido aparecerem também, né? Então, provavelmente a gente daqui pra frente a gente veja mais, não só filmes brasileiros, mas filmes latinos, enfim, que apareçam constantemente nessas premiações. Nessa premiação. Sem dúvida, né? E, além disso, Labela, o Globo de Ouro também fará um evento especial no Brasil, no Rio de Janeiro, para celebrar daí, né, também o fato da Fernanda Torres ter conquistado o prêmio de atriz. Então, o Globo de Ouro vai ter essa proximidade aí com o Brasil. E a comediante Nikki Glaser, ela foi confirmada, né, como apresentadora da cerimônia novamente. Foi muito bem na última. Foi muito bem, né? Geralmente esses comediantes fazem algumas piadas de não muito bom tom, né? É verdade. Mas ela foi bem, vamos ver se ela mantém. Dentre né, as pataquadas que vinham vindo, ela se saiu bem, né? Sem dúvida. Inclusive vai ter prêmio, sabe que vai ter prêmio nesse Globo de Ouro de melhor podcast? Ah, é mesmo? Não sabia desse. É uma nova categoria que, inclusive, né, botar um entre pautas entre esses indicados. Quem sabe daqui a uns anos o entre pautas não. Daqui a uns anos, é verdade. Acho que é importante. Vai estar nós lá no tapete vermelho. E mais tarde, né, Labela, pro Oscar, que vai ser realizado apenas 15 de março, ou seja, ainda tem tempo o pessoal se preparar para assistir aos filmes, né, mas destacando que serão 24 categorias, incluindo, né, o melhor elenco, né, que é a estreia esse ano já. E aí nós podemos dizer que, né, já tem alguns filmes que se demonstram que talvez não sejam tão potentes em relação a melhor filme, mas melhor elenco eles certamente estarão, né? Labela, vamos fazer aqui um bate-papo inicial falando aí de alguns filmes que são certeza que estarão indicados tanto no Globo de Ouro quanto no Oscar. Tu começa por ti aí. Tem dois, né? Dois. Tem dois. É o grande filme do primeiro semestre e o grande filme do segundo semestre. Que são? Pecadores, do primeiro semestre, e Uma Batalha Após a Outra, do segundo semestre. Pecadores, que está disponível no HBO Max. HBO Max. E o Uma Batalha Após a Outra tem ainda em alguns cinemas, mas ainda não tem em nenhum stream. Esse aí é tranquilamente, né? Até porque a gente tem que lembrar que como são premiações essas, as principais, as mais populares, são americanas, né? Então, geralmente, filmes americanos causam mais impacto. Pecadores é um filme... E não que sejam filmes ruins, tá? São dois dos melhores filmes do ano pra mim mesmo. Mas Pecadores entraria como drama, como comédia, como sátira? Como que entraria? Isso aí é que tá. No Globo de Ouro, principalmente, né? No Globo de Ouro tem aquilo, né? De o melhor drama ou melhor musical ou comédia. Eu acho que entraria em musical porque é um musical, né? Tem muita música. Tem muito a parte musical no filme. Então eu acho que deve entrar por aí. Porque a verdade é essa. O Globo de Ouro, sempre que quando tem um filme que eles não sabem em qual enquadrar direito, eles botam em comédia musical. Porque é terror também, né? É terror, exato. Terror, exatamente. Então esse, para várias categorias, né? Direção para Ryan Coogler, o Michael B. Jordan, que na atuação acho que deve ser ele, talvez o como é que é? O Delroy Lindo. E talvez na coadjuvância ele pode aparecer, né? E Uma Batalha Após a Outra aí, tu pode, né, fazer a listinha, melhor filme, direção, roteiro adaptado, ator, atriz, coadjuvante, atriz. Até a menina que estreou, né, no filme ali do Paul Thomas Anderson, ela tá cotada pra talvez estar em melhor atriz, né? A Chase Infinity. Então, cara, é um filme assim que... Vamos falar a verdade, ele é um grande filme. Mas eu sinto que... Isso é minha opinião, né? Eu acho que ele é super valorizado nos Estados Unidos. Eu acho que eles viram pela primeira vez um filme deles falando sobre ir contra o status quo, capitalismo deles. E eles ficaram, meu Deus, olha isso, sabe? E meio que... olha, um dos filmes que inclusive é referenciados no próprio Uma Batalha Após a Outra já faz isso há 300 anos atrás, que é o Batalha de Argel, né? Então eu acho que dá pra perceber isso, assim, que eles sofreram esse choque com esse filme do Paul Thomas Anderson. Mas é um grande filme, muito bem dirigido. Leonardo DiCaprio também, melhor ator, deve estar presente em todas as premiações. Apesar de eu acho que a gente já ter conversado isso, eu acho que o DiCaprio nesse filme ele talvez esteja repetindo um pouco das outras atuações que ele tem feito. É uma boa... Claro, o cara é um dos melhores atores da história. O Leonardo DiCaprio já dá pra colocar de tanta coisa que ele já fez.
Mas é um pouco já do automático, assim, que ele veio no Assassino da Lua das Flores, que ele fazia um cara um pouco ansioso, o Não Olhe Para Cima, que ele é um cara ansioso também, e o Era Uma Vez em Hollywood, que é um cara com insegurança ali, emocional, que talvez seja o melhor desses últimos dele. Sem dúvida. É sensacional. E o Paul Thomas Anderson, o PTA, nosso querido aí, PTA, é o favorito ao Oscar de direção? É o favorito. E, assim, quais seriam as outras possibilidades de direção? Vamos pensar aí. Ryan Coogler, né? O Ryan Coogler, claro. Ryan Coogler de Pecadores. Cloizal, Hamnet, que esse é um que... Não estreou aqui, né? É né? até difícil a gente falar sobre, mas ele é um filme que tá cotado pra todas as premiações também, com maiores números de indicações, por exemplo, ao Oscar, mas não chegou pra gente. O Hamlet seria a história do filho do Shakespeare que inspirou o filme Hamlet. Isso, é isso, né? Exato, isso aí. Tá. E Joaquin Trier, Valor Sentimental, que tá muito bem cotado. E aí é que tá, né? Tem que aí, também não estreou no Brasil ainda, também não né? estreou por Valor Sentimental. O Jafar Panahi, que foi apenas um acidente, que inclusive esse filme ele é o vencedor da Palma de Ouro, né? Em Cannes. E a gente tem que falar do Kleber Mendonça Filho, né? Eu acho que do Kleber Mendonça até o Josh Safdie, que é do Marty Supreme, que é um filme aí com o Timothée Chalamet, que a gente sabe que sempre faz barulho. Eu acho que a gente pode conversar entre esses 7. É claro que na volta também tem Guilherme Del Toro, Frankenstein. Eu vi Frankenstein, não acho que mereça, então eu acho que para as técnicas eu acho que vai. E o Lanthimos, Bugônia e a Catherine Bigelow é uma vencedora também do Oscar de melhor direção, mas acho que não vai estar. Mas como é um filme da Netflix, A Casa de Dinamite, que é o filme que ela dirige, tu sempre tem que botar um pé atrás, né? É muita campanha. Então, e o James Cameron com Avatar não entraria também na direção aí? Cara, esse é um dos grandes... Eu acho que assim, ó, uma coisa que o James Cameron fez, que foi um tempo atrás, apesar dele ter falado isso, né, ele teve indicações no Avatar 2, que é ele falar que vai ter, ainda depois desse vão ter ainda 2 filmes. E a gente sabe que isso normalmente tende a prejudicar a campanha e os votantes do Oscar pensam, não, ele vai ter um filme depois. O Duna foi isso que aconteceu, né? O Duna 2, que era enfim, teve indicações, mas foi esnobada, tem categoria técnica, porque, né, vai ter o Duna Messia, que no caso vai ser ainda vai ter programa aqui, inclusive, né, da gente falando de filmes do ano que vem, que vai ser lançado em 2026, logo à frente a gente premia aquele. Então eu acho que existe esse mundo, né? Porque, pensa bem, é o terceiro filme de uma saga, e ainda tem mais 2, né? Sim. Então, mas claro, categorias técnicas aí, o Avatar, por favor, né? Mas eu acho que, ó, é uma possibilidade. Ele ganhou melhor direção por Titanic, né, o James Cameron? Por Titanic, sim. E aí depois foi derrotado, justamente pela Catherine Bigelow, quando ele lançou o Avatar, o primeiro, né, lá em 2009, né? Então, no Oscar de 2010, ela foi a vencedora. Aqui eu tô no termômetro do Oscar, que é um site, né, que tem, que inclusive é muito legal do pessoal ver, que é termômetro Oscar, tu pesquisar assim, tu vai achar que tem todas as categorias, e o James Cameron aparece só em 18ª posição. Claro que o filme ainda não foi lançado. Exato. O filme lança, e isso a gente tem que entender, né? Pode ser que das apostas que a gente fizer hoje, comentar aqui, daqui um mês mude completamente. Claro que uns vão ficar pecadores, uma batalha após a outra, mas talvez mude, assim, 50% de uma lista, né? Então isso acontece bastante. É muito de momento, né? Essas apostas, que possivelmente serão indicados. A gente já volta falando um pouco mais aí sobre prováveis filmes indicados, já falamos de alguns aqui, porque uma das canções que deverá estar na temporada das premiações é I Lead to You, feita por Miles Catton e composta para o filme Pecadores. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Muito bem. Categorias de atuação. Melhor ator. Quem será o vencedor? A gente já falou aí do Léo DiCaprio, com Uma Batalha Após a Outra, o filme da Warner, né? Também já falamos, citou pelo menos o Michael B. Jordan, né? Do Sinners, o filme da Warner. Também da Warner, 2 filmes. A Warner esse ano, tanto que eles ajeitaram lá pra vender já pelo melhor valor possível, os caras, e um abraço, né? O Timothée Chalamet, aí depois de não ter ganho o ano passado, né, que era o Oscar merecido, que seria o ano passado, ele tá aí provável pelo Marty Supreme da A24.
E quem mais a gente pode colocar nessa abordagem aí, Labela? Leonardo DiCaprio é cravado Tá, também. esse sim, tá. É um dos grandes filmes. Wagner Moura. Wagner Agente Moura. Secreto. Tu acha que a campanha tá sendo bem feita? Eu acho que tanto tá sendo bem feita que algum troco foi pago pra Variety tá sempre botando ele em primeiro lugar como vencedor. Porque a gente sabe, né? É um jogo. A campanha é um jogo, né? Então, tu estar na Variety como a principal, o provável vencedor da melhor ator é muito relevante. Porque geralmente a gente pode falar, mas tá na revista, daqui a pouco porque eles podem errar. Mas a Variety, vamos lembrar aqui, tudo bem que falta um tempo ainda, tem outros filmes para serem lançados, normalmente a Variety acerta. Ela acerta. Pode ainda mudar, mas Wagner Moura, com certeza. Eu diria que assim, tanto para filme internacional, que o Agente Secreto vai estar certamente, é tão certo quanto o Wagner Moura está nessa categoria de melhor ator, que inicialmente a gente não sabia, mas com a campanha, enfim, o Wagner e o Kleber lá nos Estados Unidos, rodando nos Estados Unidos, mostrando o Agente Secreto. E é isso, tu tem que se mostrar pros caras, pra estar na indicação. A mesma coisa, a Fernanda Torres, que depois ganhou lá o Globo de Ouro, que foi o que alavanca, ela aparece, vai em trocentos programas. Só que dessa vez é mais fácil ainda, porque o Wagner Moura, ele é um ator conhecido em Hollywood. Ele fez série, que foi pra Emmy, ele fez Guerra Civil do Alex Garland recentemente, que é um filme que tem sua relevância, é um filme que vai bem nos Estados Unidos. Então Falado em série falada em espanhol, filme falado em inglês e filme falado em português. O sujeito é verdade, fenômeno. Tem Narcos também, né? Que Narcos é uma série que eu até não falei, da Netflix, que viralizou nos Estados Unidos. Ele foi indicado, também, né, no Globo de Ouro. Exato, então ele é um cara já que é cotado, enfim. E bom, o que dá pra falar mais, eu falei do Michael B. Jordan, que eu acho que pode estar. Eu sei que tem um que tu tá triste que pode não estar, né? O Jeremy Allen White. Uma grande atuação aí, vivendo Bruce Springsteen na década de 80, mas, pelo visto, a campanha não é tão forte aí para a indicação dele. O filme é né? Springsteen, Salve-me do Desconhecido. Um grande filme, né? vale a pena ver. Que tá ainda no cinema de Santa Maria. Eu acho que saiu já. Ficou uma semana só, Ficou acho, né? 1 ou 2 semanas, rapidinho. O que dá pra falar aqui desse momento é os que saíam como favoritos meses atrás e agora provavelmente nem saíram de casa. Por exemplo? Dwayne Johnson, o The Rock, né, que o pessoal conhece, que fez o Coração de Lutador, The Smash Machine, lá que ele vive um lutador. Como é que é o nome do lutador? Não me lembro o nome. Ele vive um lutador lá que é um dos históricos aí do UFC, e que o filme eu acho que tem isso também, né? Para além da campanha, o filme tem que cair no gosto da crítica lá dos Estados Unidos. E é um filme que teve prêmio em Veneza, inclusive. Exato, né? teve prêmio de direção em Veneza, né? E aqui a gente vê que talvez seja esnobado e ele esteja só em maquiagem. Que é o que você fala. E o Dwayne Johnson, ele era cotado, teve em vários eventos, ele quis. Pelo menos, o que eu acho que fica como é que eu posso dizer? De frutos desse filme, é um cara pra vir fazer filmes autorais agora, que é muito interessante ver o que ele pode fazer. Vai né? ter filme com o Scorsese aí daqui a pouco. Então, quando vê desse aí, ele consegue. Então, é legal ver esses atores de grandes blockbusters vindo se aventurar em filmes autorais. E outro que ficou esquecido na fila do pão, né? Porque foi um filme que as pessoas não gostaram, é o Daniel Day-Lewis em Anemone. Que o Anemone, que é do filho do Daniel Day-Lewis. Que não estreou no Brasil ainda. Não estreou né? no Brasil também, que é um filme que o pessoal não gostou. É o retorno do Daniel Day-Lewis. Qual que é o filho, né? E aí, é louco, né? Se fosse qualquer outro ator nesse filme, a gente nem... Olha... Estaria cotando, né? Não, mas a gente nem saberia que o filme existe. Mas é que tem um cara que tem 3 Oscars de melhor ator principal ali. E aí isso vai ser falado. Mas eu acho que fica em torno disso. Tem o Ethan Hawke, que a gente tava falando antes também, que não estreou Blue Moon, no Brasil filme da Sony Pictures. E um que apareceu agora nos últimos momentos é o Jesse Plimons em Bugonia, o filme do Yorgos Lanthimos, que tem a Emma Stone. Que é a outra que a gente pode falar também, que vai estar em melhor atriz. E aí, puxando agora já pra Emma Stone, né? Porque eu vi algumas listas que já não coloca ela, viu, Labela? Como improvável, não, viu? Vi uma lista aí que ela tá lá em 6º, né? Mas a Emma Stone é 2 vezes vencedora do Oscar, tem força, né? Que é
a atriz que tu já falou a frase que é provavelmente a nova... Como é que é? A Meryl do Diabo- Streep. A provável Meryl Streep dessa geração. E é possível. Ela já tem duas estatuetas, né? E várias indicações já. Eu imagino ela. Mas como as duas certas, além da Emma Stone, a Jessie Buckley, por Que é a Hamnet, favorita, né? que é a grande favorita, né? Que já foi indicada a melhor atriz coadjuvante. E a Renate Reinsve. Aniversariante do dia de hoje. Aniversariante do dia, que é, enfim, a protagonista de Valor Sentimental, que é um filme que a gente já falou do Joaquin Trier, que pode estar em melhor filme. E além dessas duas, Emma Stone, a Amanda Seyfried por O Testamento de Anne Lee, que é uma atriz aí já conhecida, que fez muitos filmes aí que o pessoal já deve ter visto. E um filme que, inclusive, ele é dirigido pela... eu não me lembro como é que é agora. Ele tem um roteiro co-dirigido com o mesmo diretor do Brutalista. E tá aí de novo aparecendo nas premiações. E a quinta, que eu acho que é muito difícil, assim... Esse é muito... Eu vou ser sincero, eu acho muito difícil mexer nesse top 5. Eu acho que talvez entre aí uma Chase Infinity por causa da campanha, de Uma Batalha Após a Outra, e a Jennifer Lawrence, porque a Jennifer Lawrence por Morra Amor, que é um filme que agora tá bem popular. Que essa quinta vaga, no caso, que eu acho que não tem como tirar, que é da Cynthia Erivo por Wicked for Good, ou Wicked para Sempre, parte 2. Que tá com uma repercussão bastante, digamos, dividida, né, em relação... Que não finalizou do jeito que imaginou, né? Exato. Aqui temos dois que não viram o filme. Eu não vi ainda, né? Eu Eu tô aguardando um pouquinho aí, né? Mas... eu tô curioso, né? Eu não gostei muito do primeiro Wicked, né? Então, se eu já vejo a crítica meio fazendo um zunido aí, não sei. Talvez seja por aquilo de ser um filme muito popular nos Estados Unidos, primeiro né? que eu acho que é um filme que não deveria ser dividido, né? Mas tudo bem. É o primeiro, eu acho bem bizarro ele ter tido, acho que 10 indicações. Foi. É inacreditável, assim. Mas eu acho que esses 5, assim... Aí tu me botou uma pulga atrás da orelha, tá? Com esse daí da Cynthia Erivo. Mas eu acho muito difícil. Porque a Cynthia Erivo, ela é uma atriz que ela tem sua relevância ali na academia. Sim. Então eu acho que provavelmente ela deve estar. Porque a Ariana Grande, para coadjuvante, praticamente é certa a indicação dela, né? Exato. E além disso, a Ellie Fanning e também aí as atrizes de Uma Batalha Após a Outra e a Hailey Steinfeld, né? Sim. Não sei se tem mais alguém. As atrizes do Uma Batalha Após a Outra seria a Regina Hall e a Teyana Taylor. Regina Hall. Só que aí que tá, vai só uma das duas, né? Por mim, assim, eu tava vendo que o pessoal tava cotando a Regina Hall, né? Tu falou. É isso. Cara, pra mim é um absurdo. A Teyana Taylor, nos poucos minutos que ela fica, ela rouba o filme pra ela. Rouba o filme. Então, E é um papel de coadjuvante exato, pleno, né? que ela é um motor pro filme sem aparecer tanto. Diferente da Ariana Grande, que não é coadjuvante coisícia nenhuma, mas tudo bem. É aquela famosa a trapaça da categoria, né? Porque a Ariana Grande, inclusive, eu acho que ela deve assumir tanto protagonismo quanto no primeiro. Labela, eu tenho uma pergunta pra ti, já que tu assistiu Frankenstein, eu não vi ainda, mas pra ator coadjuvante, o Jacob Elordi, estaria com potencial? Potencial. É mesmo? Tem potencial. Ele faz a criatura muito bem. Eu acho que, apesar do filme não ter me pegado tanto, vi que tem muita gente que amou o filme e tal, mas eu sinto... Enfim, né? É Frankenstein o filme. Ele é um pouco... Como é que eu posso dizer? Artificial demais. Eu acho muito artificial. Parece que eu sinto vendo o filme que eu realmente estou no estúdio filmando aquelas coisas. Tá. Isso aí acaba um pouco... Mas o Jacob Elordi, pra mim, é a melhor parte do filme. Tá. Sem dúvidas. Claro, algumas questões da maquiagem, fotografia, eu acho que vai aí também. Mas o Jacob Elordi, ele é a principal parte do filme. Eu acho que ele... o filme é separado em capítulos, né? Sem dar muito spoiler. E quando assume a criatura contando a história... Eu acho que passa o que a história de Frankenstein quer passar, que é aquela criatura sendo mais humana que os próprios humanos, né? Então, isso ele faz muito bem e ele consegue passar o sentimento daquela criatura, parece que lembra, claro que tudo bem, Frankenstein é de antes, mas lembra, por exemplo, uma Emma Stone em Pobres Criaturas, sabe? Aprendendo a fazer as coisas, não sabe falar, não sabe... Então, eu acho que... Eu gostaria da indicação do Jacob Elordi. O mesmo ator de Barraca do Beijo.
Para coadjuvante também, só para citar rapidamente, eu quero falar um pouquinho de filme internacional ainda contigo, mas o Benício Del Toro, Uma Batalha Após a Outra, mas principalmente Champagne também por Uma Batalha Após a Outra. Assim, ó, Champagne é o... É certo, eu acho que né? ele é o favorito, É. inclusive. O Paul Mescal, por Amnet, né, Paul Mescal. que é um filme da Focus Features, e o Stellan Skarsgård, de Valor Sentimental, o filme da Neon. Então pode aparecer mais alguém, mas eu acho que é uma lista boa. Adam Sandler, Jay Kelly, pode ser Pois que é, apareça, eu não quis né? citar esse nome, meu amigo. É perigoso fazer isso, né? que eu acho que assim, a gente tem que ver, né? Não chegou pra gente. Então, tu também tinha comentado do Jeremy Strong já pra mim, fora do... Isso, mas pelo tudo visto depois- também é, a o filme- campanha... Perdeu força, mas assim, a gente tem que ver, né, qual que é a situação. Mas, por exemplo, dos filmes que eu vi, tá? Que aqui que tem como cotado, que é o Champagne, do Benício Del Toro, e aí tem ali no caso, o Jacob Elord, que tá abaixo, que não vai ser indicado. Eu prefiro, por exemplo, o Jacob Elord... Não sei se eu prefiro. É pau a pau com a atuação, por exemplo, do Benício Del Toro. São completamente diferentes. Mas assim, eu não acho que perca, assim. Mas só pela essa lista de atores já dá pra ver que o elenco, por exemplo, de Uma Batalha Após a Outra é o grande favorito, juntamente com os Sinners, né? Sim. Os dois, que é o Pecadores no caso, né? Os dois estão aí, Sim. né? Na crista da onda. E, Labela, vamos falar um pouquinho de outras categorias com filmes, né? Assim, tirando as questões técnicas. Mas a animação, por exemplo, está muito em aberto, né? Agora, essa semana, estreia o Zootopia 2 da Disney. Mas tem aí o grande sucesso chinês, o Neza 2, né? Da A24, lançado nos Estados Unidos pela A24. E o K-Pop Demon Hunters, né? As guerreiras do K-pop. né, da Netflix. Que provavelmente vai estar. É. Isso aí. E provavelmente é a favorita, né? E também o Little Amelie or The Character of Rain. Eu não peguei o título em português, mas é do Jay Keats, que também aparece aí como uma provável indicação, que foge um pouco aí as questões da Pixar com o Hélio, né? Inclusive, não tem mesmo o título em português ainda desse daí. Não tem ainda? Não tem. Tá. É. E tem um aqui que eu acabei de descobrir, que esse é a Magnífica Vida de Marcel Pagnol, Ah, que esse aqui eu não conhecia, que é é francês? da Sylvain Chomet. Sylvain Chomet, Os Bicicletas de Belleville. Já grande tem, né? O diretor. histórico. E o Hélio aqui é a famosa cota Pixar. Mas será que vai entrar? Tá aqui como um dos grandes, né? Olha, não É sei. um dos né? grandes. Mas o K-pop é um fenômeno, né? É um fenômeno. O Guerreiras do K-pop. Eu falei o K-pop é um fenômeno. Mas eu tô falando do filme Guerreiras do K-pop, que é um filme que saiu na Netflix. Fez tanto barulho. Ele foi lançado nos cinemas e ele fez mais bilheteria. Se eu não me engano, ele foi a 300 milhões, 400 milhões. Cara, as pessoas foram ver filmes que elas já tinham visto e ultrapassou. Por exemplo, Sinners. Impressionante. É inacreditável, cara. Impressionante. Isso é algo pra se olhar, tá? E tá na Netflix, né? Tá na Netflix. Esse movimento dos animes no cinema. Porque vários filmes aí estão... Filmes, né? Entre aspas. Que são arcos de animes que estão indo pro cinema e estão fazendo 500 milhões de bilheteria, né? Então é algo a se ver. Talvez o Oscar daqui a pouco vai ter que criar uma categoria aí. E, bom, filme internacional... foi apenas um acidente da França, de Rafar Panahi, que já citou. Valor Sentimental da Noruega, de Joachim Trier, da Neon, né, também. Aliás, todos os filmes da Neon aqui, né? Todos, né? Inclusive, né, o Agente Secreto, do Kleber Mendonça, aqui, filme brasileiro, né? Neon. O Sirá, da Espanha, excelente filme também da Neon. E A Voz de Hind Rajab, da Tunísia, né? Que aí seria um filme africano. Tu falou o No Other Choice? Não falei o No Olha Other Choice, da aí. Coreia do Sul, pois é. Então, Labela, tu acha que tem chance do Agente Secreto não ser indicado na categoria de filme internacional? Não existe essa chance. Porque a concorrência seria com ou filme africano ou filme sul-coreano, né? O que dá pra falar é que, por exemplo, foi apenas um acidente pela França. É um filme que, na verdade, ele é de que país mesmo? É Irã, né? Ele é Irã, mas todas as questões, né? A França novamente fazendo aí, né? Pegando um filme. Que nem a Alemanha pegou Isso. o ano passado. O ano passado. Do Razoluf, também, né? Do Razoluf. Isso. Aqui é o, né? Eu acho que assim, ó. O No Other Choice eu acho que vai estar, porque eu acho que vai ter bastante campanha. E ele é um filme que, se eu não me engano, a campanha dele nos Estados Unidos, se eu não me engano, ficou pra Netflix. Ou não, Neon também. mais um da Meu Neon. Deus, mas a Neon manda em tudo, cara. Exato. Imagina 5 filmes da Neon indicados. E a Neon, lembrar pro pessoal,
a Nora do Oscar desse ano ainda, né? Ele Parasita. Parasita, então eles Enfim. sabem fazer uma campanha, né? Eu acho que assim, depende do que a... Eu acho que assim, infelizmente, o Agente Secreto deve perder pra Valor Sentimental. Tá. Porque a Neon já mostrou que ele é o favorito pra Neon. Deles, né? Deles, né? Então no momento que a distribuidora pega... Inclusive, eu acho isso ruim, cara. Uma distribuidora ter uma categoria inteira é como se ela definisse quem vai ganhar. É louco, né? Mas é a verdade. Então, eu não sei se tu falou o filme da Tunísia. Isso, né, A Voz de Hind Rajab. que esse aí foi um filme que saiu recentemente e pegou bastante força, né? Então, eu acho que é legal aí essa categoria. Bom, filme internacional, praticamente certo, Agente Secreto. O Wagner Moura também, né? Mais alguma indicação, tu acredita, pro Agente Secreto? Roteiro original. Eu gostaria muito que o Roteiro roteiro fosse original. esticado. Porque é o poder da ficção. A gente acabou não falando de roteiro, mas eu acho que ele vai... Vamos deixar para um próximo programa falar de E roteiro. talvez direção, tá? Olha, talvez direção, mas daí tá? o Clebão vai à loucura. Daí direção é brincadeira. Eu acho que os únicos diretor brasileiro que tinha sido indicado é o Fernando Meirelles. por Fernando Cidade de Deus, Meirelles, exatamente. né? E eu acharia justo, tá? Pelo menos dos filmes que eu vi ali... E falando em Brasil ainda, tu acha que a Petra Costa vai conseguir a sua segunda indicação aí por Apocalipse nos Trópicos? Assim, para documentário? Eu não vi. O Apocalipse nos Trópicos, né? Isso, Apocalipse Enfim, nos fala Trópicos. da influência da igreja evangélica na política brasileira. Exato. E a grande questão é, eu acho que... Eu quero ver o filme ainda, né? Eu vi o outro dela, que é o Democracia em Vertigem. A grande questão da Petra Costa, esses documentários dela, o que eu sinto... O Democracia em Vertigem, o que eu tenho visto falar das pessoas que eu confio em opiniões, eu não vi o filme ainda, que é o Apocalipse nos Trópicos. Ela faz um filme que ele é muito bom pra ser mostrado pra estrangeiros. Então ele é um filme que ele cativa muito, porque ele explica muita coisa, que são coisas que nós... Tipo assim, a gente já sabe o que tá acontecendo Sim. aqui. E às vezes cai em certas redundâncias, em certas... Assim, uns pontos... Não aprofunda as coisas. Mas, pra quem tá fora do Brasil, não sabe o que é isso. Não sabe, por exemplo, um dos protagonistas do documentário, o Silas Malafaia. Uma pessoa que tá fora do Brasil não sabe o que é isso. E a Petra Costa é uma documentarista relevante internacionalmente e é pela Netflix, né, cara? O que é da Netflix... É da Netflix e nessas categorias que são investido pouco menos dinheiro, geralmente não é tão difícil, por exemplo, vir uma campanha forte, claro, documentário minimamente bom, vai pra... E documentário sempre dá surpresas, né? Geralmente aquele grande favorito não é indicado ao Sim. Oscar. Então espero que tenhamos mais Brasil aí com a Petra Costa também. Que também na Netflix o Vizinha Perfeita é o grande pra ser cotado. Exato, Também na Netflix. Exato. Bom, Labela, vamos falar mais. Estamos preparando aí uma programação especial para o fim do ano, né? O amigo voltará aí colaborando conosco aqui, sempre com o Clássicos do Cinema, mas também, né, futuramente com programas para a gente vai fazer uma retrospectiva e também aí uma expectativa para 2026. Falar que ao vivo, ó, tinha que ter um programa só pra gente falar falar rapidamente dos filmes do Clássicos do Cinema. Falar sobre listas, né? O que significa. Eu acho que seria legal, né? Faremos Porque programa. Faltam 5 ainda, né? Faltam 5 cinco. semanas ainda. É o que nós temos pro final do ano, inclusive. O final do ano, isso aí. Valeu. Vamos agora pro nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias do Brasil na semana. Truque de Mestre, o terceiro ato, segue liderando, seguido de Harry Potter e o clássico e o Cálice de Fogo, que é um filme clássico, né? Já se tornou, segue aí na segunda posição. O Agente Secreto na terceira, seguido de Predador, Terras Selvagens e o Telefone Preto 2. Nas salas de cinema aqui de Santa Maria, o Arcoplex Cinépolis, nós temos Wicked Parte 2, que estreou na quinta, né? Juntamente com O Sobrevivente, e o Silvio Santos vem aí. E segue em cartaz o Truque de Mestre, o terceiro ato, Bad Boy e Eu, o Agente Secreto, Predador, Terras Selvagens, Grand Prix a toda a velocidade e Eu e Meu Avô Nihonjin. A agenda Cinemeira traz o Festival de Cinema Italiano no Brasil, que tem agenda cheia, né? Amanhã, dia 25, lá no Cineclube Lanterninha Aurélio, no auditório da SESM, nós temos Enrico IV, de Marco Bellocchio. Dia 26, na quarta, As Provadoras de Hitler, de Silvio Soldini. Dia 27, na quinta, Antes da Revolução, de Bernardo Bertolucci.
Dia 28, na sexta, I ragazzi di Via Panisperna, de Gianni Amelio. E no dia 29, encerrando, né, que é no sábado, O Jantar, de Ettore Scola. Lembrando que todas as sessões são gratuitas e começam às 19 horas, sempre no auditório da SESMA. No sábado, dia 28, às 2h30, na Casa de Memória de Mundo Cardoso, o Clube de Cinema de Santa Maria exibe 007 contra o Satânico Dr. No, de Terence Young, primeiro filme da MGM que abre a franquia James Bond. As inscrições para essa sessão podem ser feitas pelo e-mail, né, que você encontra lá no Instagram, @CasaEdmundoCardoso. Fique ligado, siga esse Instagram para ficar sempre atento aí aos eventos feitos pelo Clube de Cinema da cidade. Notícias da semana. O Kevin Spacey voltou às manchetes em meio às dificuldades que enfrenta desde as acusações de abuso sexual que abalaram aí a sua carreira, né? O ator foi absolvido, mas revelou, né, que está endividado, sem casa fixa, vive de maneira provisória entre hotéis e aluguéis temporários. Ele afirma que perdeu praticamente tudo nos últimos anos e que ainda luta para reerguer a carreira, né, tanto do ponto de vista profissional, mas principalmente financeira. O Spacey ganhou 2 Oscars na carreira, né? Ator coadjuvante por Os Suspeitos e também ator por Beleza Americana. Em outra decisão judicial envolvendo grandes nomes de Hollywood, processo contra o ator Vin Diesel, que respondia a uma acusação de agressão sexual feita por uma ex-assistente, foi arquivado. A promotoria considerou que não havia elementos suficientes para dar continuidade ao caso, né? E o ator, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos, não se manifestou publicamente após o arquivamento. E um encontro inusitado deve acontecer aí no Vaticano, né? O Papa Leão XIV se prepara para receber mais de 30 nomes de Hollywood, entre eles Cate Blanchett, Spike Lee, George Miller e Ethan Hawke. A reunião terá como foco o papel do cinema na promoção da paz, da ética e da dignidade humana. O evento faz parte de uma iniciativa do Pontífice para aproximar a Igreja de debates culturais contemporâneos. Na oportunidade, o Papa, inclusive, indicou os 4 filmes favoritos dele, que são A Felicidade Não Se Compra, filmaço de 1946, o musical A Noviça Rebelde, de 1965, o drama Gente Como a Gente, de 1980, e o filme italiano A Vida é Bela, de 1997. Cinema também está de luto com a morte do ator alemão Udo Kier, ontem, dia 23 de novembro, aos 81 anos. Ícone do cinema cult, dono de uma carreira que atravessou 5 décadas, Kier participou de filmes de diretores como Lars von Trier e, mais recentemente, de produções brasileiras, como Bacurau e O Agente Secreto. O Kleber Mendonça Filho, inclusive, né, prestou homenagem emocionada e destacou a genialidade e o humor peculiar do ator, que marcou aí gerações com a sua presença excêntrica e intensa. Também destaco aqui os filmes Meu Vizinho Adolf, Sangue para Drácula e Brilho para a Eternidade. E hoje nós perdemos o músico e ator Jimmy Cliff, lenda do reggae mundial. Morreu aos 81 anos. Além da sua carreira musical brilhante, Jimmy Cliff conquistou espaço importante no cinema ao protagonizar o clássico jamaicano The Harder They Come, Balada Sangrenta, de 1972, filme que ajudou a popularizar o reggae no mundo inteiro. Chegamos ao fim de mais um Matiné ao vivo, em que conversamos sobre a temporada de premiações 2026 com o Alexandre Labella. Ouça este e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. E siga nossas redes sociais no Instagram, @RádiosUFSM e @Cinemac. Nossa próxima sessão do Matinê é dia 1º de dezembro, abrindo aí o próximo mês. A trilha final fica então com a música do Jimmy Cliff, I Can See Clear Now, que está na trilha sonora do grande filme Jamaica Abaixo de Zero. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.